Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Video Talks. Hoje temos uma convidada que entende muito de investimento e inovação para o varejo. A Flávia Pini é cofundadora da High Partners, o primeiro fundo brasileiro de Venture Capital dedicado a Retail Techs. Com mais de uma década de atuação, ela orienta startups desde os chamados investimentos semente até o Series A. Reconhecida como uma das principais investidoras femininas da América Latina, sem dúvida Flávia é uma voz influente no ecossistema que molda o futuro do varejo e é um privilégio recebê-la aqui com a gente, Flávia. Eu que agradeço, obrigada. Muito obrigado. Marco, um prazer, um privilégio, e essa abertura aí me fez até ficar mais acanhada aqui do nosso papo. Mas é verdade, sabe? É pura verdade. Muito bom. Me conta uma coisa, Flávia, vamos começar explicando o que é Retail Tech. Vamos lá, muito bem. Bom, retail, varejo, tech, tecnologias, se a gente for pela etimologia da palavra, é soluções tecnológicas endereçadas para varejo. Perfeito. Existe uma confusão muito grande. Na época que os IPOs estavam aí fervendo, né, a gente tinha lá as retail techs, tiveram IPO. Na verdade, quando a gente ia olhar, eram os varejistas mesmo, então retailers e não retail techs. E era uma confusão. Mas retail techs são um guarda-chuva gigantesco, porque uma fintech que tem uma solução endereçada para varejo, ela pode ser colocada dentro de uma solução de retail tech, por exemplo. Uma martech, enfim, tem várias techs que têm soluções endereçadas para varejo e, portanto, o guarda-chuva é bem grande. Por isso a confusão, mas a gente gosta de dizer lá na High Partners que desde que a startup tem uma solução endereçada, seja para criar uma linha de receita, ou seja para trazer uma eficiência de custo para o varejista, para a gente ela é uma retail tech. Perfeito, perfeito. É uma boa definição essa. E por que vocês escolheram essa tese de Retail Tech para investir? Muito bem, porque a gente é maluco. Bom, retail bom, 1/3 do PIB do Brasil é varejo, né? Então é o que é a motriz, a força motriz do nosso PIB. Então a gente entende que a economia real, tudo que você traz para o varejo, você está colocando algo dentro da economia real do país. Por isso é tão importante. Mas além de ser um cenário bastante promissor por conta dessa grandeza dele, tem uma questão do nosso repertório pessoal, né? O Júnior, que é o sócio fundador, ele foi um empreendedor de uma retail tech, na época uma empresa chamada Virtual Target, que era um disparador de e-mails, que era o que o WhatsApp é para o varejista hoje, né, no ponto de venda canal, era o e-mail marketing naquela época, em 2011, então ele já tinha essa veia e todo esse networking no varejo. Depois, com os outros sócios, então o Alberto Serrentino, o Eduardo Terra, o German Quiroga, todos eles são hoje conselheiros de grandes varejos no Brasil ou estão em comitês de inovação dessas grandes marcas. O que isso dá? Isso dá um repertório gigantesco de mais de 30 anos de experiência, olhando, então, com muito repertório e sendo muito certeiros a respeito das dores, porque eles conhecem de certo, assim, aquelas que são dores, o top 10 de um C-level de varejo, então sabem qual é a necessidade real. Segundo, tendo uma experiência para poder ter uma curadoria do que de fato vai resolver essa dor, então quando chega lá no nosso comitê de investimento, uma startup para a gente avaliar, a gente faz um primeiro comitê que é sobre tese, esse cara de fato, ele tem uma solução que vai gerar impacto, porque assim, se não for uma necessidade que o cara vai resolver agora, ele vai ter que ficar para se ele for na lista ele for o número 11, talvez a gente não vá olhar para isso agora. E terceiro, ter esse networking muito grande no varejo nos dá, inclusive, essa capacidade de fomento para o nosso portfólio, de crescimento e growth para as startups e também de eventual saída, de estratégias de saída, de consolidação, de serem adquiridos pelo próprio ecossistema. Então, eu acho que tem esses 3 passos. Primeiro é essa originação, o segundo é esse fomento e a terceira é a saída. Então, quando a gente juntou esse repertório pessoal de todo mundo, olhou para isso como um negócio, como um business, a gente falou, cara, e até incentivados por outros players, como eu já comentei, né, o próprio Rigonati da Astela falou, cara, vocês conhecem tudo de varejo, vocês têm um networking fantástico, por que não, então, entrar como um VC focado nisso, que já é uma tendência mundial e no Brasil ainda não existia? Por isso a escolha pela tese varejo. Perfeito. E como é que você acha que, ou vocês, no caso da High Partner, acham que essas retail techs estão moldando o universo do varejo brasileiro? Ou seja, a despeito, enfim, dentro desse segmento de retail tech, quais são as teses que você
defendem ou apostam de que vão de fato mudar a história do varejo brasileiro, mais na parte analítica, mais na parte de serviço, de CRM, mais na parte da tecnologia, na parte logística, ou seja, onde é que vocês estão apostando as fichas de que as retail techs podem moldar o universo no futuro do varejo brasileiro? São muitas dores, né? Se a gente for repartir, você tem desde... A gente estava falando até sobre a própria Vídeo aqui antes de entrar. Você tem uma camada de eficiência operacional, depois você tem uma camada de experiência, depois você tem uma camada, inclusive, que é super importante de você ter a questão de um P&L saudável, sustentável, que vá dar fôlego para esse varejo de margens muito apertadas, muitas vezes alavancado, porque é um varejo que precisa comprar antes para depois receber. Então, tem tantas frentes, Marcos, acho que é principal que a gente olha lá, a nossa tese, e aí eu acho que vale até exemplificar para materializar isso, é casos, por exemplo, como uma Food to Save, que é uma investida nossa. Então, o que a Food to Save faz? Imagina que o varejista, ele não pode ter um problema que se chama ruptura, mas ele também não pode ter desperdício, porque se ele sobra demais, tudo aquilo que ele, porque o segredo do varejo não é vender bem, é comprar bem. Perfeito. A gente sabe disso, né? Perfeito. Então, se ele comprou mal, sobrou, ou então ele não pode ter ruptura, que senão ele vai causar uma má experiência para o shopper, que, poxa vida, você já gastou tanto dinheiro para levar o cara lá. Então, o que a Food to Save faz? Ela criou um negócio que consegue escoar tudo que está perto da validade, que é algo muito crítico para o varejo, ou então que tem um shelf life muito curto. Por exemplo, Páscoa, em que, imagina que uma Dengo, ela tem que produzir ovos de Páscoa, enfim, e ela vai olhar para quê? Porque como é que foi a Páscoa do ano passado, como é que está o mercado, vai olhar para alguns indicadores, mas isso nada vai conseguir ajudá-la a ter a compra certa. Nesse caso, vai sobrar. E o que você faz com aquilo? Quer dizer, ovo de Páscoa, passou a Páscoa, ele vai ficar lá na gôndola? Não faz mais sentido. Então, ele vai lá no aplicativo, coloca lá o ovo para vender por 50% do valor, que era um ovo que não ia ser vendido, era um ovo que ia ser perdido, e ele vende. E eu, Flávia, fico feliz da vida, porque eu vou comprar Dengo a 50% de desconto, porque não importa para mim se é um ovo de Páscoa, importa que o chocolate é Dengo. Então, qual que é a história da Food to Save quando a gente olha como tese? Primeiro, traz uma linha de receita para o varejista naquilo que era uma perda. E, às vezes, a linha de perda é tão grande quanto a receita. E isso em produtos frescos, que é de supermercado, é assim, uma coisa que é o que traz frequência, mas também é o que traz maior perda para o mercado alimentar. Segundo, eu estou oferecendo uma experiência para o cliente que ele vai poder falar, cara, eu estou salvando um alimento. Nossa, eu sou muito ESG, né? Nossa, como eu estou ajudando o planeta. O que ia para o lixo eu estou pegando. Então, além disso, tem a questão do unboxing, porque é uma sacola surpresa, você não sabe o que é. Então, tem toda uma questão de surpreender o shopper. E, em terceiro lugar, eu também estou gerando um impacto para o meio ambiente, porque tudo aquilo que seria descartado, poxa, está sendo, de alguma maneira, recolocado ou alocado em outro lugar. Então, isso fechou para a gente uma equação muito importante, que a gente falou, cara, são empresas assim, que no D0 já conseguem dar um retorno para o varejo. Então, a gente olha, óbvio, a gente tem algumas dores lá elencadas, que são muitas, o varejista. Ontem mesmo a gente estava num evento, umas reuniões que a gente faz, que a gente chama de High Connection, que a gente traz o varejista para fazer uma reunião de diagnóstico, entender um pouco onde está doendo, o que ele está usando, o que ele não está usando, e a gente depois faz um mergulho no nosso deal flow e traz para ele o que a gente acredita que, de soluções provadas que possam resolver. Então é isso, a gente no fim vai um pouco nessa escuta ativa dos nossos próprios investidores, que na maioria das vezes, 90% deles são varejistas. Perfeito. E olhando para a tecnologia, que é o nosso core, a gente não olha muito para serviço, a gente olha mais para tecnologia escalável e future proof, que está cada vez mais difícil. Porque como é que você vai hoje investir numa tecnologia e amanhã, depois de amanhã, isso já pode ter mudado, né? Mas acho que sendo mais objetiva precisa trazer impacto ou resultado e tá nesse top 10 da prioridade do C-Level, que é trazer de eficiência, boa experiência, enfim, de alguma maneira, a gente trazer receita ou diminuir custo, ou trazer uma boa experiência para o consumidor e, enfim, colocar tudo isso junto dentro de uma tese e procurar startups que façam isso. Perfeito. Você trouxe tantos assuntos, eu vou fazer aqui um parêntese em específico, que me chamou muita atenção, como você disse, que o varejo não é só sobre vender, mas sobre como comprar melhor. E eu tive aqui a belíssima experiência de ter o Dr. Miguel Aburrab da Neogrid, onde ele tem uma tese espetacular sobre isso, de integração, inclusive, da cadeia inteira. Sim. E eu, então, estimulo todos vocês que estão assistindo aqui hoje esse Papo com a Flávia, que revisitem esse papo que eu tive com o Dr. Miguel Aburrab, que é muito bacana e endereça parte das dores que
a Flávia trouxe aqui para a gente. Mas voltando ao nosso tema em específico, você falou também sobre deal flow. Quantas empresas vocês batem na porta de vocês todos os dias? Olha, eu vou fazer um compilado. Em 2 anos e meio, 3 mil empresas que a gente avaliou. E a gente investiu em 0,6%. 0,6%. No nosso funil, como é que começa? A originação, o maior source nosso acaba sendo o próprio ecossistema. Então, o próprio investidor, ele origina muito para nós. Ou até o próprio ecossistema, a gente está no Cubo hoje, então existem muito assim, a gente acaba sendo até menos hunter, a gente acaba recebendo muita originação, enfim. Depois disso, tem uma primeira conversa, a gente olha um pouco da tese, vê, tem muitas que vêm, mas que são muito serviço, não é tanto tecnologia. Às vezes o cara está muito incipiente também, então a gente acaba investindo, como você falou, né? É capital semente, mas é um pre-seed que já está com um MVP, já está um pouco provado no mercado, já está rodando em algum lugar. Quando a gente faz essa primeira reunião, aí a gente aprofunda para uma segunda reunião e é onde começam os testes. O que é o teste real? Que eu acho que é um grande diferencial da nossa tese e que é o que essa especificidade nos dá como vantagem. Então, vai lá uma pessoa, um founder, e fala, olha, eu estou testando aqui, eu estou lá na Cobasi, vem com uma apresentação, eu estou lá com o logo da Cobasi. A gente logo liga lá, porque, né, enfim, são nossos investidores. Pessoal, como é que está rodando essa solução? Não, o cara... Só o logo tá aí, porque ele já fez uma POC aqui há 2 anos, não rodou. A gente tem esse acesso para entender se esse cara tá rodando ou não. E o inverso, como eu te contei, também é verdadeiro. Quando às vezes o cara chega e diz assim, olha, eu tô tentando entrar lá na Cobasi, a gente fala, então vamos fazer o seguinte, quando a gente acredita que de fato ele é um founder, que tem uma solução boa, que já tá rodando, enfim, a gente vai e liga na Cobasi e começa a orquestrar. Pessoal, olha só, a gente está com uma solução aqui, eu sei que é uma dor aí de vocês também, vamos colocar, como é que vocês acham? Quem faz muito isso é o Júnior, ele é um cara que vai orquestrando todo mundo. E a Cobasi gosta muito, porque de alguma maneira eu estou levando algo novo para eles lá. E aí a gente coloca para rodar e tem um feedback legítimo. Então, durante essa fase de conversas, a gente já está legitimando mais do que planilha, mais do que olhar números, mais do que, né, olhar ali para as projeções, enfim, a gente está olhando para, de fato, se vai gerar ou não, se é algo que tem lock-in no varejista, se é algo que tem apelo, se gera valor, tem percepção de valor, porque às vezes o cara está achando que ele vai gerar um super valor e o varejista fala, cara, mas isso para mim aqui não tem uma percepção que isso aqui é um baita valor. Feito esse teste e essa validação, aí a gente vai investir. Então, a gente não investe em nada que a gente não consiga testar ou que a gente não consiga acelerar. O nosso foco também não é o varejista pequeno, é o varejista de médio e grande porte. Por quê? Porque é onde a gente tem mais acesso também. Então, um pouco respondendo aí a sua pergunta sobre, né, a gente olha, testa e só depois a gente investe. Agora, se eu pudesse te dar um poder de ter uma varinha mágica, de aumentar essa tua conversão, ela não acontece porque vocês entendem que a maioria, que os problemas estão, os desafios estão nas soluções que não são boas o suficiente, na qualidade do empreendedor, na tecnologia que ele está utilizando que não está madura o suficiente. Ou seja, se eu pudesse te dar uma varinha mágica, onde você mexeria para aumentar porque o dinheiro, enfim, a gente entende que ele está disponível, né? Ou seja, a escolha de vocês, investir mais ou investir menos, não é falta de capital. Mas o que você faria para melhorar esse ecossistema que produziria mais resultados de investimentos para vocês? Hoje, o nosso problema maior acho que são 2. São valuations que estão assíncronos, assim. Eu acho que a gente está caminhando de um lado e tem empreendedores que às vezes ainda caminham para outro lado, ainda, óbvio que tem dinheiro na mesa, mas a gente tem que ter uma verdade. De novo, o fundo, ele entra para sair. Eu sou varejista, eu tenho que comprar bem para sair. Se eu comprar esse cara num múltiplo já gigantesco, como é que eu vou fazer, né, com que ele... Porque eu vou ajudar muito ele a crescer, mas se eu conseguir fazer 1, 2 vezes mais... eu não estou conseguindo gerar valor para o meu investidor. Então, ele tem que ser interessante nesse ponto de vista. O valuation é um problema de equação que a gente tem
a gente fez várias repescagens, porque tem muitas empresas boas, mas que o pricing às vezes não fecha. Quando você diz valuation, então, traduzindo para o pessoal, é a expectativa que aquele empreendedor acha de quanto a empresa dele vale. Ele não está faturando, mas ele já acha que ele vale. E como a gente tem nosso asset principal é fazer esse cara acelerar, Claro. a gente sabe que a gente vai fazer ele engordar, a gente fala, cara, se eu já te pagar agora há tantas vezes do que você quer e que você ainda nem fez, Perfeito. a gente está com você. Tanto que a gente tem empresas no nosso portfólio em que a gente tem uma opção, que a gente já tem 5% que o cara nos deu, e a gente tem uma opção de aumentar, mas assim, a gente não colocou dinheiro. Ele falou, eu não preciso, não é dinheiro meu problema é acesso, é poder aparar as arestas, é ter uma solução que de fato encaixa no varejo. Então, o que a gente tenta fazer é algo que seja fair. Eu também não posso entrar comprando mal, porque senão eu vou vender mal. E eu não vou dar nem retorno financeiro, e eu vou estar com ativo muito gordão já numa carteira que não faz sentido. Então, esse é um problema que a gente tem. E o outro problema que a gente encontra muito, que são muitas soluções, mas que são visivelmente features, não são soluções que a gente entende que realmente a longo prazo isso vai se consolidar, a longo não, porque é cada vez mais imprevisível, mas a médio prazo são coisas que de fato podem se consolidar como negócios. Então, chega muita coisa interessante, mas que a gente fala, cara, se uma Big Tech vem, isso pode ser só um feature do cara, o cara mata esse cara no dia seguinte. Então, essa coisa de olhar para o futuro está muito difícil também, porque tem soluções que são incríveis, mas que a gente sabe que ela pode ser oportuna para ser adquirida, mas ela não pode ser vulnerável a ponto de ser engolida, porque ela não pode ser engolida, ela pode ser adquirida. São coisas muito diferentes. Então, que são os riscos que a gente mitiga lá. Muitas das soluções que a gente olha, e com empreendedores muito bons, mas muito apaixonados pelo seu próprio negócio, é que não estão vendo um negócio que pode ser facilmente engolido. Então, acho que essa divisão também entre adquirido e engolido tem que ser uma provocação que o empreendedor e a gente também, né? Acho que todo mundo se faz essa provocação todos os dias. Como é que a gente pode, de fato, sobreviver a um mundo que muda tanto, né, Marco? Assim, eu tenho minhas filhas pequenas, eu falo, gente, eu olho para a escola delas e eu digo, meu Deus do céu, eu não sei o que vai ser desse futuro daqui 5, 10 anos. Então, olhar para o investimento que a gente já vai fazer, o fundo tem 10 anos de duração. Você imagina que eu tenho 5 para construir meu portfólio e depois mais 5 para desinvestir. Eu tenho que olhar para esse cara já no longo prazo. Eu não posso olhar, a não ser que eu tenha oportunidade, de fazer isso antes do tempo previsto, que é o que a gente quer, sempre. Mas a gente tem que tentar mitigar esse risco o máximo possível que a gente conseguir. E agora, o empreendedor, ele geralmente, pelo que você está me contando, tem uma questão de, me parece, me corrija se eu estiver errado, da preparação do empreendedor dentro do contexto do que ele pode esperar de um fundo. Porque, enfim, quando ele supervaloriza a empresa dele, ou quando ele entende que o produto dele é de fato imbatível, me parece que ele está pouco ativo, com uma escuta pouco ativa, né, no sentido de entender o papel real que vocês podem ter no negócio dele. De fato, como é que um fundo de investimento ajuda essas empresas a serem mais do que elas podem ser se elas caminhassem sozinhas? Eu acho que o mais importante é, quando você vai escolher um sócio, qualquer que seja, em qualquer negócio da sua vida, você tem que fazer negócio com quem você gosta. Você não vai fazer negócios com quem você não gosta. Isso para qualquer relação. E você vai saber o que cada sociedade pode contribuir. Então, tem diversos fundos, porque o dinheiro é dinheiro, em qualquer que seja as casas, né, de venture capital. Mas você vai dizer, bom, esse cara, ele me dá dinheiro e o que mais? No caso da High Partners, a gente dá o dinheiro e aceleração comercial. A gente dá dinheiro e um coaching ali da própria solução, de como é que isso pode, o modelo de negócios, isso aqui não fecha conta, olha, você ter esse take rate aqui assim, assim, assado, isso pode melhorar. E a gente é muito próximo do nosso portfólio, então a gente ama os founders, a gente tem conexão com os founders, porque se chega um cara lá que a gente fala, cara, a solução é incrível, mas vai ser muito difícil lidar com esse cara no dia a dia, a gente abre mão desse negócio, porque negócios são feitos de pessoas, não tem como, né? Então eu acho que a escuta, ela ativa, e isso é um recado para todos nós, 2 ouvidos e uma boca, todo mundo, a gente tem mais ouvido que falar, mas o founder, quando ele está pedindo um investimento, ele está pedindo um sócio no cap table dele, e ele tem que ter escuta ativa, porque ele tem que saber
quando ele foi investido, qual a expectativa que ele tinha a respeito desse sócio, além do capital? Porque esse cara também vai esperar uma coisa dele, mas quando ele aceitou ser sócio, ele também estava esperando algo desse cara. Então, no caso da High Partners, eu acho que a gente tem uma escuta muito ativa ali dos founders, a gente é muito próximo e eles querem muito ouvir aquilo que a gente tem a dizer. Por quê? Porque os nossos sócios, o próprio comitê de investimento está lá, enraizado no varejo. Então, tem muito a contribuir. Tem razão em tudo? Não. Às vezes a gente vai até chegar a um senso comum. Mas são discussões que a gente sabe que são preciosas, valorosas, que cada um tem o seu ponto, o seu ângulo de vista ali, de olhar para o negócio e que todo mundo tem a contribuir. Então, acho que a primeira coisa, para qualquer que seja o founder que está fazendo um fundraising, que está procurando investimento, além do dinheiro, o que eu espero desse fundo? Né? E para não se frustrar depois, porque se você foi num fundo que o cara colocou dinheiro e depois o cara só vai querer cresce, e o cara não te ajuda, ou o cara... Pô, você tinha que estar preparado para isso. Exato. Da mesma maneira como se a gente também investe num cara que desde o primeiro papo foi super petulante, porque eu sou, porque... Você acha que esse cara vai te ouvir? Não vai. Então, assim, eu acho que é uma relação até um pouco mais humana do que propriamente capital humano do que capital financeiro. Perfeito, sabe? eu não poderia concordar mais com essa tese. De fato, não é só sobre ser sócio, né? Definitivamente não. Não é uma relação monetária, de fato não. E como é que você compara hoje o desenvolvimento do mercado de inovação no varejo no Brasil com os Estados Unidos e China, para dizer assim, as duas referências desse universo? A gente está em que nível comparado com eles? Olha, eu acho que a gente já esteve aquém, mas hoje a gente, em certos segmentos, a gente está muito à frente. Então, principalmente nos Estados Unidos. Quando a gente olha para fintechs no Brasil, gente, se você for para os Estados Unidos, você tem que dar o cartão para o cara. O cara vai lá atrás da... sei lá da onde, para voltar com o seu cartão. Ó, só podem 3 cartões. Fala, não conhece nada esse cara, não sabe nada. Conhece o Pix? Conhece Pix, conhece splitar a conta, né? Exato. Então, assim, mais o sistema todo de cartão de crédito, inclusive, foi todo feito baseado no sistema americano. Então, o sistema americano ele é muito forte, ele aculturou muito o sistema financeiro do Brasil, principalmente, mas hoje o Brasil está disruptando isso de uma maneira, olhando muito mais para onde? Para a China, para a Índia. A Índia, inclusive, é um lugar muito parecido com o Brasil. Por quê? Porque é grande, porque tem uma cultura também muito maluca, muita gente, muito diferente. Tem muita coisa que a gente pode aprender. Então, tem vários ecossistemas que estão fora do ocidente da América Central, que a gente olha lá e vê como uma referência. Em relação à China, aí eu acho que é uma competição um pouco desleal por diversos motivos. Uma porque lá o comunismo ele ajuda no sentido do desenvolvimento, porque o governo é muito presente no desenvolvimento e fomento das empresas, mas também assim, não faz nada fora da linha, senão eu também te tiro desse negócio. Mas é mais fácil quando você tem uma mesma direção. Aqui, a democracia nos dá diversos benefícios, mas malefícios nesse sentido, porque um corre para cá, outro corre para lá, você não tem muito, cada um faz aquilo que é bem um pouco para si. Lá você não tem muita essa escolha, você tem que fazer o bem para o desenvolvimento do país como um todo. Perfeito. Nesse ponto, a IA, assim, eles voltaram agora, o Edu e o Alberto, recentemente da China, a questão da inteligência artificial real, aplicada, porque a gente foi ver, de fato, tecnologia aplicada em varejo na China. Sim, lá que a gente via tudo que era aspiracional, ia para a NRF, nossa, olha essa flagship da Nike. Quando você ia olhar na China, falando, mas isso aqui, todas as lojas são assim, que coisa mais maluca, era ir para o futuro e voltar para o passado. Então, em relação aos Estados Unidos, eu acho que em alguns setores, a gente ainda está equiparado, ou às vezes até abaixo. Em fintech, eu acho que a gente está muito avançado e a gente é um benchmark mundial. Então, o varejo em si, apesar de te falar que eu tenho experiências muito mais legais aqui no Brasil do que quando a gente vai lá para Nova York fazer as experiências nas flagships das marcas, eu falo, cara, os caras precisam ir para o Brasil fazer uma visita técnica, porque a gente tem players operando muito bem. Mas, em relação à China, eu acho que até pelo próprio desenvolvimento, até pela própria quantidade de pessoas, um Alibaba, gente, assim, tem mais de, sei lá, não sei te falar, eu posso estar errada aqui na minha ordem de grandeza, mas mais de 40 mil desenvolvedores, mais outros 40, assim, é gente trabalhando full time, assim, para aquilo funcionar. Então, até do ponto de vista de mão de obra lá, é uma questão mais de desenvolvimento, é muito diferente daqui. Né? Sem dúvida. Mas, de novo, a gente não tem a perder para ninguém. Acho que porque a gente está fazendo aqui, e a gente tem uma coisa que é um cenário
caótico, que demanda uma criatividade e uma... Então, tem negócios, por exemplo, a gente tem lá, a Eu Entrego, que é uma do nosso primeiro portfólio, nem está nesse fundo, mas Eu Entrego é uma uberização B2B, que eu, Flávia, posso virar uma motorista e entregar num raio de 5 quilômetros. Posso passar num boticário, pegar lá os produtos e eu mesmo entregar. Tá. Bom, cara, eles fizeram um case numa favela, por quê? Porque Mercado Livre não entrava na favela, porque a Magazine Luiza não entrava na favela. A Amazon não entra. A Amazon não entra na favela, os caras da favela não recebem? Não, tem que receber. O que fez? Os caras da comunidade se tornaram os motoristas e cadastraram na plataforma. Maravilhoso. Então, assim, isso tem em outro país? Talvez na Índia, não sei, mas assim, nos Estados Unidos vai fazer isso? Não. Então, são realidades muito diferentes. Essa realidade caótica, ela também faz emergir muitos negócios e muitas soluções que são incríveis, né? E aí eu queria pegar um gancho, assim, que a gente falou muito sobre o que o empreendedor, o que as retail techs podem prestar de serviço para o varejo. Mas qual é o teu ponto de vista sobre também a maturidade ou o interesse do varejo em buscar essas soluções junto às retail techs? Tem diversos níveis de maturidade, diversos varejistas de diversos níveis, né? A gente vê empresas familiares, que são empresas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade por conta de governança e tudo mais, mas também empresas que não são familiares, que aí não são empresas de dono e que ficam aquém do executivo, e o executivo está pensando no bônus e não naquilo que ele, né? Ele vai falar, cara, isso pode prejudicar o meu bônus. Então, existem diversos cenários. Mas o que a gente entende é que hoje, mais do que nunca, não é mais uma escolha, né? O varejo, ele não pode andar distante da tecnologia. Por quê? Porque ninguém mais pode. Então, quando você olha para um varejo alimentar, por exemplo, que é um varejo que tem um mato alto, assim, é um mato gigantesco, porque a margem é super apertada e qualquer coisa que você traga um tipo de eficiência faz, assim, uma margem gritar, e isso é dinheiro na economia real, como eu falei no início, o cara está super interessado em te ouvir. O que hoje a gente tem feito de iniciativas, inclusive para poder matar matar não, mas pelo menos mitigar essa distância, né, do varejista, porque lá atrás foram criados os labs. Eram as iniciativas das próprias empresas. Magazine Luiza fez isso muito bem, com desenvolvimento interno e tal. Depois veio a linha dos CVCs, dos Corporate Venture Capitals. Não, agora o varejo precisa criar aqui um fundo para a gente fazer e não sei o que lá. E foram iniciativas que algumas deram muito certo, algumas deram muito errado. O que a gente entende que é o mais precioso para o varejista é como é que a gente vai levar isso para o cara, mas que sem que ele perca o dia a dia dele, porque ele está afundado, ele está lá que nem um avestruz com a cabeça enfiada lá no negócio. Então, o nosso serviço enquanto High Partners, inclusive, é gerar eventos, situações, encontros em que a gente fala assim, para olhar esse case de outra empresa com uma tecnologia emergente e ver como é que isso pode também caber para você. A gente faz pitches com mais curadoria. Por quê? Porque a gente sabe que o cara não tem tempo para ouvir. Perfeito. E depois ele vai ter dificuldade para fazer esse onboarding. Então, ele precisa ter embaixadores, a gente tenta engajar todo mundo. Então, só respondendo à tua pergunta, eu quis dar só um contexto, é difícil ainda. Quando a gente está na mão do executivo, quando o executivo não é engajado, ele é um cara preocupado muito com a carreira, com aquilo que ele está na jornada, com o bônus dele, porque ele tem coisas para entregar e a gente super entende isso. Por isso que o nosso hoje, o principal foco é engaja o executivo, traz ele, porque ele é o cara que sabe da dor e ele é o cara que vai implantar você depois lá, e ele é o cara que vai fazer o portfólio crescer. Mas eu acho que hoje não tem muito mais essa escolha. Aquele que está se distanciando demais desse ecossistema, seja de uma maneira ou de outra, seja não olhando para esses players, ou seja não... Porque o VC é uma coisa difícil de entender. Muita gente fala, cara, não quero, é arriscado, não sei o quê. Não, mas espera aí, a gente está falando que a gente é específico, a gente traz inovação. Como eu te falei, o nosso investidor, que 90% deles são varejistas, eles olham para a gente assim, legal, quero ganhar dinheiro com o retorno do que essas startups vão me dar, mas eu também quero estar perto da inovação. Eu vou investir lá na High Partners, não só porque eu quero um retorno de capital, eu quero um transbordo para o meu negócio primário, eu quero entender o que está rolando, o que vocês estão vendendo de supermercado, o que tem de CRM, o que tem de logística, e a gente o tempo todo fica batendo esse papo. Então, eu acho que a gente é uma iniciativa para isso, né? A gente tenta fazer isso, obviamente a gente não consegue cobrir o setor como um todo, mas a gente tenta fomentar. Inclusive ontem a gente estava em Piracicaba
fomentando isso com a Associação Comercial lá de Piracicaba, Muito bacana. porque eles têm um centro de inovação, querem fazer uma parceria e a gente tem feito isso, porque a gente não vai conseguir estar em todos os lugares, mas com quais parceiros a gente consegue para que o varejo em si, aqui no Brasil, seja assistido dessa maneira, né? Acho muito bacana esse teu ponto de vista, porque na minha avaliação, geralmente os empreendedores eles estão muito focados em oportunidade. E os executivos estão focados em recursos. E ter vocês para fazer essa ponte entre quem está buscando, enfim, não tem tempo para olhar a oportunidade e o outro cara que não tem o recurso ainda disponível, Sim. é fundamental para o crescimento de todo esse ecossistema. Então, nesse sentido, acho que o papel de vocês para fomentar essas discussões, de levar um para o outro, é sensacional. Assim, acho que era isso. A semana passada a gente trouxe o pessoal lá da Live, que é Sim. de roupa de ginástica, né, Exato. esporte. Lá de Jaraguá do Sul, eles vieram, a gente reuniu no Cubo para fazer o quê? Justamente porque, assim, cara, que tempo... Eu tenho todo dia uma startup batendo aqui na minha porta dizendo que vai resolver minha vida. Que tempo esse cara tem, primeiro, de receber, depois de testar, depois de adotar? Exato. Então, assim, é uma curva gigantesca. O que a gente faz, Live? Me conta um pouquinho das suas dores. A gente faz uma reunião, tenta entender o que você já usou, o que você não usou, vamos olhar para isso. Às vezes trazer coisas que... Por exemplo, a gente tem uma investida que é a Music. A Music, ela é uma plataforma de trilha sonora para o varejo físico. Só que o varejo físico tem dois grandes problemas. Um é o controle dessa música que está tocando e se isso está de acordo com a identidade da marca, se está garantindo uma boa experiência para o shopper. Sim. E depois tem os custos de direito autoral, que são muito altos, quando você tem, porque isso é cobrado por tamanho e frequência. Então, é muito, muito, muito alto. A Music, o que ela faz? Ela traz toda essa gestão, esse controle, e ela também faz trilhas via inteligência artificial que possam estar mais atreladas à sua identidade, ao seu tom de voz, e ainda cria uma receita pelo retail media, porque ela cria uma oportunidade da indústria, por exemplo, poder anunciar. A ReHap, o ano passado, economizou R$1 milhão. Uau. Só de taxas de direito autoral. Uau. Além de ter feito músicas que são muito mais adequadas ao ambiente, então tem jingles infantis e assim, cria melodia, porque ritmo, né, assim, melodia e tudo da música, você não percebe, fala, cara, isso aqui, porque é inteligência artificial hoje, claro. Mas é isso, a gente trouxe para eles, inclusive, algo que eles nem sabiam que eles podiam disruptar. Como é que você vai disruptar uma taxa que eu não tenho como disruptar? Eu vou pagar, gente. Não existe, entendeu? Então, é isso que a gente fala. A gente traz soluções que já têm curadoria, que encurtam essa curva dele, tanto de procura, quanto de teste, quanto de adoção. E depois a gente ainda traz coisas que eles eventualmente não estavam olhando. Por quê? Porque não tem tempo mesmo, né? O varejo é nervoso, gente. Sem dúvida nenhuma. Quem escolheu trabalhar no varejo tem que saber que a agenda é curta. É curta. Bom, o pessoal já está me chamando a atenção aqui que eu preciso terminar. Enfim, mas eu queria terminar com uma última pergunta. Vocês já fizeram investimentos em empresas incríveis, mas o que ainda falta? Se você tivesse, de novo, aquela mesa varinha mágica, assim, você fala, cara, esse seria o meu... Esse é um investimento que ainda não passou ainda na minha frente e eu gostaria de fazer aqui pela High Partner. Olha, falta muita coisa. Eu acho que tem um mercado muito grande para explorar. Para aterrissar, o Júnior sempre fala isso, né? Ele fala o seguinte, que eu acho que eu já tenho algumas iniciativas, ninguém conseguiu fazer, mas é algo que seria bem legal. Imagina que eu, Flávia, sou casada, tenho 2 filhas, né? Mas quando uma marca, ela me tem no CRM dela, ela tem a Flávia. Sim. E ela tem o comportamento da Flávia. Ainda que a Flávia de vez em quando compre roupa infantil, quando a Flávia compra roupa para mim, quando a Flávia compra material escolar, enfim. Não existe algo hoje que agregue todos esses dados, né? E que me avise falando assim, o aniversário da sua filha mais nova está chegando. Então, ter essa árvore igual quando você tem uma árvore genealógica que você tem lá as ligações e tal. Então, assim, como é que a Flávia, qual ator ela tá agora, né? E como é que eu posso ativar isso sabendo quem a Flávia é e não... Porque a gente fala da hiperpersonalização, mas hoje a gente não consegue concentrar, por exemplo, que a Flávia é casada com essa pessoa, que tem essa filha, que tem esse... Então, assim, como é que a gente conseguiria unir tudo isso e facilitar a nossa vida como shopper, sendo, inclusive... oferecida coisas, então, tipo, sei lá, tá chegando o seu aniversário de casamento, então, poxa, olha, o seu marido, ele gosta disso, porque como é que a gente resolveria isso? Eu falo isso lá pro pessoal da Allos, né, a gente vai ao shopping, a gente frequenta sempre um shopping, chega lá, cara, a gente vai ter que lançar as notas do que a gente compra para poder ser um cliente, enfim, ganhar as estrelinhas lá e ter benefícios.
Só que eu falo, eu não vou jogar no meu, porque eu jogo no do meu marido, porque senão nós vamos dividir os pontos. Exato. Poxa, por que não faz uma árvore ali em que eu sei quem é o meu marido, sei quem é a Flávia, sei que tem filho, sei que tal. Então parece uma coisa simples, não é. Não é. É algo que junta muita coisa, CRM, enfim. E eu acho que uma coisa que vai mudar muito também, Marco, para finalizar, hoje, quando a gente busca, o nosso comportamento hoje de shopper é um comportamento humano. Eu, Flávia, quando vou browsear alguma coisa, eu vou browsear procurando, enfim. Daqui a pouco, a IA vai perguntar para a IA, porque vai ser o meu assistente pessoal buscando no site. O comportamento disso vai mudar completamente, porque a IA vai buscar de outras maneiras, o robô vai buscar de outra maneira aquilo que a Flávia precisa. Então, como é que o varejista vai estar preparado para responder a demanda, não mais da Flávia, mas do meu assistente, da minha IA, do meu agente que trabalha para mim. Então, isso também são coisas que a gente tem olhado para o futuro em relação a isso, mas tem muita coisa. Acho que isso é um pouco do que a gente sempre fica discutindo lá, dessas questões de hiperpersonalização, conveniência e tudo mais. Anotaram aí, pessoal, as dicas? Anotaram as dicas, procurem a Flávia lá no LinkedIn, batam na porta dela com essas soluções, porque, enfim, pode sair coisa boa daí. Exatamente. Flávia, muito obrigado, foi ótimo ter você aqui, foi incrível esse papo, aprendemos um monte, valeu mesmo. Obrigada a vocês, obrigada, assim, de coração, fiquei super lisonjeada pelo convite e fico à disposição para qualquer empreendedor ou empreendedora, né, que tenha aí uma Retail Tech, uma solução endereçada para varejo, para falar comigo, me procure no LinkedIn, estou super à disposição. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio do VideTalks. Tchau, tchau.